Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um assunto muito íntimo e muito profundo, mas esse assunto ele tem me transformado muito como pessoa, como mulher e principalmente como profissional. Hoje eu quero aprofundar um pouquinho com vocês sobre o tema perda gestacional e luto gestacional. E se você está nesse vídeo, provavelmente você esteja buscando por um acolhimento ou esteja aqui também para entender um pouco a minha história ou então para conhecer mais sobre o tema. Eu vivi a perda da minha bebê Jasmine. Eu perdi a Jasmine no dia 8 de agosto de 2024 e assim é difícil até colocar em palavras para vocês tudo que eu senti. Foram muitas sessões de terapia e até mesmo as ferramentas que eu já possuía por ser psicóloga e por todos os anos em que eu me dediquei, né, às minhas psicoterapias. Então ficou mais acessível para mim conseguir nomear isso, mas ainda assim tem experiências que eu tenho uma dificuldade em colocar um nome específico, de tão intenso, de tão diferente que foi vivenciar toda a parte de perda gestacional. Para vocês conhecerem um pouquinho mais da minha história, eu descobri que eu estava grávida em março de 2024. Foi uma gravidez totalmente planejada, então eu já estava ali tomando as vitaminas, fazendo todo o procedimento necessário, né, seguindo as orientações médicas. E eu costumo dizer que o meu processo de luto, ele começou muito antes de perder a Jasmine. Eu imaginava que na minha gestação eu conseguiria viver coisas assim como fazer práticas de meditação, pilates, que seria uma coisa muito assim plena, sabe? E o meu luto começou em um dos exames de rotina, que era aquela ultrassom que eles identificam, né, se tem algum tipo de síndrome, se tem algum tipo de comprometimento genético. E a Jasmine, ela foi diagnosticada com uma síndrome chamada síndrome de Turner. E quando eu recebi o diagnóstico, eu costumo dizer que ali já foi o meu primeiro baque. Eu tinha zero ferramentas emocionais para lidar com aquilo de imediato, e foi aos poucos que eu fui construindo o repertório emocional para lidar melhor com a situação. Mas aquela situação, o diagnóstico em si, me exigiu muito, principalmente um repertório assim para lidar com questões mais burocráticas, então de ficar acionando médicos que eu nunca tinha passado antes, me colocar também à disposição para fazer exames extremamente invasivos, enfim, foram assim momentos muito difíceis desde a descoberta desse diagnóstico da Jasmine. Então foi uma grande desconstrução daquilo que era ideal. E quando a gente descobre uma gravidez, pessoal, é natural também que a gente faça essa desconstrução, né? Eu falo que principalmente nós mulheres, a gente constrói ali um mundo imaginário, um bebê imaginário, uma realidade sobre como vai ser aquela gestação, sobre o nascimento do bebê, e nem sempre essa realidade condiz com aquilo que nós idealizamos. E aí cabe a nós desconstruir. Essa desconstrução, ela costuma ser muito dolorida. É muito difícil de lidar com isso, por isso que muitas vezes a terapia, ela é super bem-vinda em momentos como esses. E depois de muito diagnosticar, de muito investigar, de fato, né, foi constatado essa síndrome da Jasmine. E aí meu próximo passo foi começar a estudar sobre a síndrome, como é que eu, Bruna, poderia ajudá-la enquanto mulher, enquanto mãe da Jasmine. E pessoal, foi muito desafiador, porque assim, eu fiquei pensando em várias limitações que ela poderia ter. Tudo aquilo veio à tona e me surgiu muito medo, muita insegurança desse novo, porque como eu disse para vocês, isso foi totalmente contrário do que eu imaginava. E o que mais me preocupava era a situação realmente em que ela se encontrava. Então, a cada exame que nós fazíamos de ultrassom era uma notícia pior. E foi muito difícil, assim, porque eu me senti muito impotente. Impotência era o maior sentimento que tanto eu quanto o William tínhamos em relação à gestação. Nós nos sentimos assim de mãos atadas, porque não tinha realmente o que nós fazemos aqui de fora. E foi um dos questionamentos que eu tive com a minha médica, se havia algo, né, que nós poderíamos fazer.
e ela sempre nos posicionando que não, que dependia muito ali da vida dela, de se desenvolver no meu útero. E o interessante, gente, é que essa síndrome ela é pouco falada, poucas pessoas conhecem, mas ela não é uma síndrome que é incompatível com a vida. Então a Jasmine ela poderia sim se desenvolver com muita saúde, mas por conta de outras condições genéticas, ela não pôde seguir, né, o roteiro da vida. Bom, então assim, vocês já puderam observar que foram dias muito difíceis, meses muito difíceis, e eu me sentia muito impotente. Esse era o grande sentimento que eu tive em relação a tudo isso. E aí depois, né, as consultas foram passando, eu fui acompanhando e realmente não tinha uma evolução positiva no diagnóstico. Eu fui buscando, assim, diversos profissionais de fora, inclusive, para nos dar, né, um parecer diferente, mas não tinha, essa era a situação. Até que no dia 7 eu tinha um exame marcado, aliás, no dia 5 de agosto eu tinha um exame marcado, que era o dia do meu aniversário, e por um motivo de surpresa do meu aniversário, eu precisei remarcar essa consulta para o dia 8 de agosto. E quando eu fui, né, para a consulta, eu não imaginava, né, que eu receberia aquele diagnóstico naquele momento, mas a Jasmine ela já estava sem vida no momento de fazer essa ultrassom. E aí, assim, nesse momento, demora um pouco para cair a ficha. Tem mães que caem a ficha um pouco mais rápido, mas naquele momento eu entrei em um estado de ação. Eu entendi ali o que tinha acontecido e perguntei para a médica qual é o próximo passo. Eu tenho que ir até a maternidade? Ela disse que sim, e aí realmente eu saí de lá, né, com um diagnóstico de óbito fetal já e segui até a maternidade. E, gente, eu não imaginava como que seria. Eu não fazia ideia. Quando eu cheguei na maternidade, demorou um tempo para minha ficha cair. E quando caiu, assim, que eu consegui chorar, que eu consegui externar aquilo que eu estava sentindo, né? Que era a perda da minha filha. Então, ali na maternidade que foi cair a minha ficha e que eu consegui realmente colocar para fora. E depois começou a vir todo o outro medo, né? Que era o medo do procedimento em si. E aí os médicos conversaram comigo, me conscientizaram de como seria feito o procedimento. Então, eu entrei em trabalho de parto, né? É um parto induzido, então eles vão aplicando todo o processo, né, de medicamentos ali até que você consiga fazer a expulsão do feto. E foi muito difícil. Eu não imaginava, gente, que uma mulher passava por isso, assim, sabe? Quando perdi um bebê, porque pouco se fala sobre isso. E a dor do parto dói muito, muito mesmo. E principalmente pelo atravessamento da dor da perda, porque o nosso corpo, ele mistura, né? Ele somatiza o que é emocional, o que é físico. Então, eu perdi todas as minhas forças, assim. Quando eu estava ali há mais de 24 horas em trabalho de parto, eu achei que eu não fosse mais aguentar, eu não tinha mais forças. E apesar de toda a vulnerabilidade, de toda a situação que eu estava ali, eu tive uma experiência muito positiva com os médicos, com as enfermeiras da maternidade e que eu carrego muita gratidão por isso. E uma das enfermeiras, ela me trouxe uma sensibilidade muito interessante sobre a espiritualidade, que eu, Bruna, particularmente acho super importante quando a gente tem um pilar de fé. Eu acredito que nos ajuda de diversas maneiras, em diversos momentos, e nesse momento especificamente não seria diferente. É aí que ela me sugeriu para nós fazermos uma oração de despedida. E eu confesso, pessoal, que foi a oração mais difícil que eu já fiz na minha vida, que é a oração de despedida, né? De entregar realmente a minha bebezinha para Deus. E nós fizemos essa oração ali no hospital, ela fez essa oração por mim também. E passou poucos minutos e a Jasmine nasceu. É um misto de sentimentos quando a gente perde um bebê, porque ao mesmo tempo que dói, ainda assim eu consegui perceber uma beleza na fisiologia humana, eu consegui perceber ali também a beleza do amor que eu senti por ela,
que apesar de ter sido tão breve, ainda assim houve muito amor. Foram 6 meses que eu pude compartilhar, né, o meu corpo com um serzinho que veio se desenvolvendo, enfim. Então, é um misto de sentimentos, a perda gestacional. E depois de todo o procedimento, eu voltei para casa e fiquei 15 dias afastada, né, do meu trabalho, me recuperando emocionalmente. E foi aí que eu fui entendendo melhor o que tinha acontecido, o quanto todo o processo de perda gestacional, né, o procedimento em si, ele é totalmente invasivo, que mexe muito com as questões do feminino. Então, foi extremamente desafiador. Foram 15 dias de muita recuperação mesmo. E em uma das sessões de terapia, eu entendi que o luto, ele é um processo muito longo, né? E que funciona de maneira individual. Cada pessoa vai ter um sintoma, um tipo de reflexão. Mas eu entendi que eu, Bruna, não gostaria de ficar por muito tempo no sofrimento. E foi aí que eu fui me permitindo a ver outras coisas dentro do luto gestacional, dentro desse processo de perda gestacional. Então, eu vim, né, desenvolvendo um outro tipo de relacionamento com Deus, com a espiritualidade. Eu comecei a me abrir também para um outro tipo de autocuidado, um autocuidado que vai além de fazer as unhas e os cabelos, sabe, esse tipo de coisa. Um autocuidado, assim, dentro das minhas relações, de entender com o que a Bruna tem se relacionado, como que estão os amigos, né, a qualidade dessas relações. Comecei a me permitir a ver coisas que eu gosto, não gosto, e principalmente a dizer nãos. Eu fiquei muito mais desapegada depois da perda da Jasmine. Então, hoje em dia é muito mais fácil para eu conseguir falar um não, sabe? Antes eu tinha muita dificuldade. Então, foram muitas transformações. Essas transformações ainda estão acontecendo e acredito que isso vai, né, acontecer durante muitos anos ainda, porque a cada mês que se passa, eu costumo dizer que eu aprendi uma coisa nova diante da perda gestacional. Sabe de uma coisa, gente? Tem algo que muda muito quando a gente passa por esse processo de luto, que é a de olhar para as nossas relações. Eu tive uma experiência muito linda dentro do meu relacionamento amoroso, onde o meu amor pelo William se expandiu muito, justamente pelo cuidado que ele teve ali na maternidade, durante todo o meu processo gestacional. E então esse amor, ele se expandiu muito. Eu tive cada dia mais certeza, assim, de que eu tinha feito a escolha certa, sabe? E eu costumo dizer que o casamento é uma das escolhas mais sérias que nós temos na vida. E naquele momento ali eu fui tendo essa comprovação, sabe? Mas assim, né? Nesse caso foi positivo. Mas eu entendo que existem outros casos em que as mulheres vão chegar também no lugar de questionar, né, essa relação, a qualidade dessa relação, a continuidade dela. Então, tudo isso pode acontecer também. E não só em relacionamento amoroso, mas é possível também se questionar sobre os relacionamentos familiares, a qualidade dessa rede de apoio. Então, no processo de luto, você pode sim se questionar muito sobre as suas relações. Uma outra coisa, gente, que você que está passando por isso vai ter que lidar: as invalidações do luto gestacional, da perda gestacional. É muito difícil lidar com perdas de modo geral, mas tem algumas especificamente que são mais desafiadoras. Por exemplo, quando a gente perde um bichinho, não sei se já aconteceu isso com você, de perder algum animal de estimação, mas as pessoas costumam invalidar muito. Antes de perder a Jasmine, eu passei por um luto também, eu perdi minha calopsita. E nossa, ela era uma querida, assim, eu amava muito ela e passei por diversas invalidações, assim. Então as pessoas diziam, compra outra, sabe, coisas assim. E no luto gestacional não é diferente. As pessoas, elas podem invalidar muito esse luto. Então algumas pessoas, elas podem te dizer assim, você é nova ainda, logo você vai engravidar de novo.
ou isso passa, eu também já passei por isso, e você tem que superar, sabe? Um outro exemplo de invalidação do luto gestacional é a questão do tempo da gestação. Então, algumas pessoas vão falar assim: ah, mas é normal perder o bebê nessa fase da gestação. Então, existem vários tipos de invalidações que você pode se deparar. Esse é um momento em que você não precisa ficar poupando as outras pessoas do desconforto, porque muitas vezes você vai se colocar nesse lugar de não querer falar sobre o assunto para não deixar o outro desconfortável. Então, nada disso. Você está no seu direito de falar sobre a sua perda, sobre o seu luto. O luto gestacional tem vários desafios, principalmente essa questão da invalidação. E é muito importante a gente entender e validar os nossos sentimentos, né? Validar aquilo que a gente está sentindo, validar a perda, validar os nossos direitos de escolha. Um direito de escolha, por exemplo, se você quiser fazer uma cerimônia para honrar o seu bebezinho, você pode fazer. No meu caso, eu escolhi plantar uma árvore de jasmim para homenageá-la. Então, isso está dentro dos seus direitos de escolha, assim como o que você vai fazer com o enxoval do seu bebê. Você também pode escolher. Tem mães que preferem guardar, que foi o meu caso. Então, a Jasmine, ela tem a caixinha dela aqui em casa. Ela sempre vai ser a minha primeira filha, independente, né? Mesmo que venha o irmão da Jasmine, ainda assim ela vai ser a primeira. Então você pode escolher o que você vai fazer com o seu enxoval. Se você preferir doar para não ter tanto acesso, faça isso. Se você preferir guardar, você está dentro do seu direito de escolha. Um outro ponto que eu acredito que seja fundamental de você validar: você é mãe, independente. A partir do momento da concepção, você se tornou mãe. Isso não tem como retroceder. Não deixe que as pessoas falem, ao contrário, valide muito isso. Gente, eu preparei todo um roteiro para falar aqui com vocês, mas eu acabei trazendo tudo sem seguir esse roteiro. Então, provavelmente eu faça mais vídeos pra gente ir conversando. Eu entendo que seja muito necessário a gente criar espaços para falar sobre a perda gestacional. Afinal de contas, a nossa sociedade, ela se cala diante de luto gestacional, diante da perda gestacional. Então, eu penso que criar esses espaços seja fundamental para a gente ir reelaborando essa dor. Então, se você também passou por isso, está passando, o que eu quero te dizer é: acolha os seus sentimentos, valide aquilo que você está sentindo, dê espaço para que você possa falar, pensar sobre isso. Uma outra coisa, a terapia ela é fundamental também para essas situações, porque muitas vezes a gente não consegue validar aquilo que a gente está sentindo, sabe? A gente vai negligenciando, vai atropelando as nossas emoções e isso não é justo. Eu penso bastante também sobre como as nossas dores, muitas vezes, elas podem somatizar. Então, quando a gente passa por um momento de dor como essa, que é uma dor gigantesca, inexplicável também, a gente precisa tomar muito cuidado para que isso não se transforme também em uma somatização, em uma doença, sabe? Então, se cuidar nesse momento é, assim, primordial. Tem uma coisa que eu aprendi muito durante todo esse processo de luto e tenho aprendido cada vez mais, que é sobre o amor. Gente, assim, quando a gente descobre que estamos grávidas, né? A gente descobre sobre a gestação, vem tantos sentimentos, não é? Vem incerteza, medo, algumas síndromes também da impostora, de gente, será que eu vou dar conta? Muitas mulheres sentem isso. Mas passa um tempinho, a gente começa a se adaptar com a ideia, né? De ser mãe, de estar gerando ali um bebezinho. E a maternidade, ela é eterna. A gente vai se transformando muito, mesmo diante da perda. Então, uma coisa que eu aprendi muito, estou aprendendo, é sobre a capacidade de amar. A Jasmine me ensinou muito sobre amor. Amor por mim, amor pelas pessoas. E eu tenho, assim, me aproximado muito desse sentimento, do amor e da gratidão também. Se você teve experiência assim como eu, comenta aqui. Vamos compartilhar, vamos gerar espaço para falar sobre isso.